Olá! No programa de hoje você vai conhecer uma criação de insetos. Saiba também por que o seu cachorrinho adora se sujar depois do banho. E ainda descubra quais são os problemas de saúde que uma adulteração no leite pode causar. O De Olho nos Bichos está começando, não saia daí! Muito se falou do relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que recomendava o consumo de insetos pelos humanos. Em alguns lugares do mundo, esses animais já estão inseridos na dieta. Mas e aqui no Brasil, será que essa moda pega? Você comeria uma baratinha? Não. O senhor comeria uma baratinha? Não, lógico que não. Não tem jeito para isso, não. Alguns até se arriscam a experimentar, outros não querem nem chegar perto. Mas ao contrário do que pode parecer, os insetos são animais muito nutritivos. Alguns estudos feitos numa universidade da Holanda trazem uma possibilidade de que se aproveite o valor, principalmente das proteínas, talvez em algumas espécies de algum tipo de gordura, ácido graxo, ou até alguns minerais e vitaminas que algumas espécies de insetos encontrados em alguns lugares do mundo possam ter algum tipo de aproveitamento que possa ser incorporado à alimentação humana. A Fazenda Vale Verde, em parceria com o FMG, criou uma ração especial que contém proteína de insetos. No momento, esses bichinhos são usados apenas para a nutrição das aves. Porém, essa situação pode mudar. Está se abrindo o mercado, de acordo com a FAO, que é o Organismo das Nações Unidas de Combate à Fome no Mundo, uma possibilidade de minorar a fome do mundo com proteína de insetos, né? E nesse tocante, então, faz-se necessidade, né, numa eventualidade, da gente ter uma licença do Ministério para fornecimento de proteína de inseto para alimentação humana. Mas não adianta sair pegando insetos por aí para comer. É preciso de uma série de cuidados, como a higienização, a procedência e a nutrição desses animais. Os cuidados, basicamente, que a gente tem com a criação de insetos é mais ou menos o semelhante aos cuidados que toda criação exige, né? Uma asepsia grande, um cuidado muito grande na alimentação dos insetos e principalmente uma climatização do ambiente onde eles são criados. Os insetos têm uma gama de temperatura onde eles procriam e eles ficam saudáveis. E é preciso que a gente mantenha esse clima adequado, né, para a sobrevivência deles. Então, basicamente, são esses os cuidados que a gente tem. Por mais que os insetos tragam uma vantagem para a nossa alimentação, o assunto ainda gera muitas controvérsias. A FAO, quando apresenta esse relatório, ela coloca muito claramente, né, o não fomento a essa fonte. Ela coloca isso como uma possível alternativa dentro da necessidade que a humanidade tem de busca de fontes alimentares, principalmente em busca da sustentabilidade, né? Sustentabilidade ecológica, sustentabilidade da nutrição de todas as pessoas e dos seres vivos que estão aqui, que hoje demandam, por exemplo, a gente está falando da proteína, que demandam proteína, né? Então ela coloca muito claramente que essa é uma possibilidade. Mas penso eu que para a população em geral, com o padrão que a gente tem hoje, nós temos outras preocupações do ponto de vista da segurança alimentar, inclusive a própria viabilidade da nossa produção de alimentos, né? O consumo, o nosso padrão de consumo de alimentos. Infelizmente hoje, né, nós estamos consumindo muito menos alimentos importantes para o nosso para a nossa saúde, como por exemplo o consumo de arroz e feijão, da mistura de arroz e feijão, né? A gente sabe que o feijão está caindo muito consumo, né? São espécies vegetais, por exemplo, consagradas e que a gente infelizmente não tem priorizado, né?
Eu acho que essas preocupações são muito mais centrais do que pensar em uma fonte que ainda é tida como exótica, que ainda os estudos são incipientes, né? Mas que evidentemente com o potencial que a gente tem, por exemplo, de extrair, né, de extração de produtos, por exemplo, da floresta, não seria de todo uma coisa a ser desconsiderada. Você entende tudo de animais? Teste seus conhecimentos agora no nosso quiz. Com quantos litros de leite se faz 1 quilo de queijo prato, queijo Minas, frescal e mussarela, respectivamente? Opção A, 11, 7 e 20. Opção B, 9, 6 e 10. Opção C, 15, 10 e 18. No próximo bloco a gente te conta a resposta. Crack destrói. Nunca experimente. A turma do combate entra em ação para uma missão muito importante: rastrear os focos do mosquito da dengue e conferir se tudo está sob controle. Eles não podem deixar que os seus familiares e seus vizinhos se esqueçam de eliminar todos os focos. Mas essa missão seria muito mais difícil se eles não estivessem unidos nesse combate. Quando encontrar água parada, faça como a turma do combate: chame um adulto. O combate não pode parar! Você sabe porque toda vez que o seu cão toma banho, ele sai correndo para se arrastar na lama? Descubra agora no Você Sabia. A história sempre se repete. O cãozinho acaba de tomar banho e já sai procurando qualquer sujeira para rolar em cima. Essa atitude incomoda muitos donos, mas pode ficar tranquilo que o seu bichinho não faz isso só para te irritar. O verdadeiro motivo é que a percepção do mundo acontece de forma muito diferente entre cães e seres humanos. Enquanto nós, humanos, reconhecemos o ambiente principalmente por meio da visão, os cães utilizam mais o olfato. Para os cachorros, o mundo é um infinito emaranhado de cheiros. Por isso, a nossa boa intenção em deixar nossos animaizinhos cheirosos pode prejudicá-los física e mentalmente. O que é cheiroso para nós, para o cachorro não passa de uma embaralhada combinação química que dificulta a interpretação com o mundo que o cerca. Então, a reação natural será se livrar do corpo estranho a todo custo. É importante cuidar do seu animal e prezar pela higiene e saúde dele. Mas lembre sempre de respeitar as diferenças entre nós e nossos amigos peludos. Será que você acertou nossa pergunta de hoje? Confira o resultado. No quiz de hoje, a gente perguntou com quantos litros de leite se faz 1 quilo de queijo prato, queijo Minas, frescal e mussarela, respectivamente? Opção B, 9, 6 e 10. Se a sua resposta foi a opção B, parabéns! Uma investigação do Ministério Público descobriu fraude no transporte de leite no sul do país. Para aumentar o volume do produto, algumas transportadoras acrescentavam água sem tratamento, ureia e formol. Confira agora os riscos à saúde que essa adulteração pode causar. Até chegar à prateleira, o leite passa por um longo processo. Após ser produzido nas fazendas, equipes terceirizadas de caminhoneiros recolhem esse leite a cada 48 horas e transportam até a empresa de laticínios. Chegando no laticínio, na realidade o leite vai passar por 2 testes mínimos. Um teste ao nível da fazenda, que é o caminhoneiro que faz, para ver se esse leite está apto a ser transformado em qualquer produto lácteo, tá? E depois, quando ele chega no laticínio, é feita uma outra bateria de testes. Repete aquele teste que foi feito na fazenda, que é o alizarol,
faz uma nova bateria de testes mais complexos, mais complementares, e aí descarrega o leite e dá o destino que for, leite pasteurizado, queijo, iogurte, o que a indústria for beneficiar. E mais uma vez, a qualidade do leite foi posta à prova. Desta vez, por causa de uma fraude que aconteceu no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério Público, alguns transportadores visando o lucro acrescentavam ureia e formol ao produto. Substâncias que, de acordo com especialistas, são muito nocivas à saúde. A ureia em si, ela, na realidade, o que pode acontecer é que em altas concentrações ela acaba aumentando a osmose, né? A pressão osmótica do sangue. Então, eventualmente, pessoas hipertensas podem ter até uma sobrecarga maior da pressão arterial, mas em si ela não provoca danos maiores, a não ser em concentrações muito altas, o que no caso não era o caso do leite. O grande problema é realmente porque, junto com a ureia, eles adicionaram uma parte de formol. O formol, sim, ele é mais complicado para a saúde. O formol, na realidade, ele é um gás, né? Mas adicionado, por exemplo, a um líquido, por exemplo, ao leite, ele acaba sendo ingerido e acaba sendo absorvido, muito bem absorvido. E o formaldeído, ele provoca uma série de problemas no organismo. Desde queimaduras, né? Ele pode queimar, por exemplo, a ava respiratória, se ele for inalado, ele pode queimar o trato digestivo, se ele for ingerido, provocar reações alérgicas, provocar fenômenos, por exemplo, basicamente de lesão hepática. Ele é uma substância tóxica para o fígado, é uma substância tóxica para o rim, mas o mais grave é o efeito a longo prazo. O formaldeído, ele desde 2004 ele já é classificado por um organismo internacional que cuida dessa questão, que é chamada Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, como um produto cancerígeno. E comprovadamente, em animais, em seres humanos, está muito bem estabelecido que ele causa vários tipos de câncer. Os dois principais que estão bem relatados na literatura são o câncer de nasofaringe, que é um câncer que ocorre na região posterior do nariz, é um câncer grave, né? E também leucemias. A leucemia, obviamente, todos esses dois tumores, eles são dose cumulativa. Então, quanto mais a pessoa ingere, por um prazo maior a possibilidade. Nosso programa fica por aqui. Acompanhe as nossas páginas nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.